Marcília, você inclusive puxou o fio aí para mais um tema que a gente precisa falar hoje aqui no programa, porque você trouxe um artigo na revista Cruzoé. Eu queria que você falasse muito sobre esse artigo, sobre o julgamento de Bolsonaro, né? O julgamento foi suspenso ontem, teve a apresentação do relator, ele ainda não apresentou seu voto, mas leu o seu relatório ali, teve os argumentos da defesa e da acusação também. O promotor do Ministério Público Eleitoral, ele se posicionou e defendeu que Bolsonaro se torne inelegível, né, durante a sua argumentação, mas o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu suspender a sessão e retomá-la na próxima terça-feira. E aí é quando o ministro Benedito Gonçalves deve apresentar o seu voto, de fato, que ele que é o relator dessa ação que foi impetrada pelo PDT. Marcília, você fala nesse artigo, inclusive aqui, que está na revista Cruzoé, sobre essa questão da inelegibilidade de Bolsonaro, que reforça uma jurisprudência agressiva do Tribunal Superior Eleitoral, né? Quero que você detalhe um pouco mais, dando um spoiler para o pessoal que está nos acompanhando aqui no meio-dia. A gente, enfim, aposta, né? A gente está falando de apostas das votações, apostas dos julgamentos, enfim, nesse terreno da aposta política, o que se tem dito, ou o que se tem esperado, é que o Bolsonaro não seja preso, mas se torne inelegível. É isso que se tem dito. Agora, do ponto de vista jurídico, tornar o Bolsonaro inelegível é errado, juridicamente equivocado. É uma jurisprudência que tem sido fomentada. Eu li as 43 páginas do relatório que constitui o que baseia esse julgamento, que pede a elegibilidade dele, da chapa, né? Dos candidatos da chapa. Enfim, tem ali uma série das bravatas que o Bolsonaro falou durante toda o período em que ele esteve, inclusive, presidente, e nada disso foi razão para que ele fosse caçado ou qualquer coisa do gênero. Agora, então, enfim, quer se levar isso adiante. Não há nas coisas que ele disse, muitas das coisas que ele disse são opiniões. Eu tenho dito e reforçado que a opinião não pode ser confundida com desinformação, porque a opinião é subjetiva, ela não tem a função de informar. Se você não tem a intenção de informar, você não pode desinformar. Mas tem questões ali que são de fato desinformação, mas desinformação boba, aquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir o Bolsonaro dizer, e isso não é nem de perto o suficiente, a meu ver, do ponto de vista jurídico, técnico, para que ele se torne inelegível. O que está por trás aqui, do ponto de vista jurídico, Kenzo, é que a gente tem na lei de inelegibilidade, que é a LC 64 de 90, um artigo, que é o artigo 22. E esse artigo 22, ele fala sobre abuso de poder e abuso dos meios de comunicação. Até 2021, esse artigo servia para outra coisa. A interpretação que era feita desse artigo era de que ele, por exemplo, um candidato não poderia ter mais tempo na televisão do que outro, não poderia uma televisão. Tem muito. Se a gente sai pelo interior, tem muito candidato que é dono da televisão, que é dono da rádio. Então, é óbvio que esse tipo de vantagem de um candidato sobre os demais seria coibida, ou passível de punição. É para isso que servia o artigo 22. De 2021 para cá, esse artigo começou a formar uma jurisprudência de que ataques ou supostos ataques à democracia ou desinformação seriam cabíveis dentro desse artigo e poderiam tornar o candidato inelegível. Inicialmente, isso foi feito com envio de mensagens em massa por WhatsApp, aquela questão que a gente teve nessa época, e depois passou-se a entender, o TSE passou a entender que ele poderia encaixar nesse artigo candidatos que falassem coisas individualmente em qualquer meio de comunicação, coisas que poderiam ser entendidas como desinformação. Foi assim que foi, inclusive, cassado, com base nesse artigo, o deputado Francisquini, do próprio PL à época, quando ele falou sobre as urnas e etc. E agora o Bolsonaro está enquadrado nesse mesmo artigo. Isso entendo que seja uma interpretação equivocada desse artigo e constrói uma jurisprudência absolutamente agressiva do TSE, porque se a gente acreditar que um candidato pode ser cassado ou que um candidato eleito possa ser cassado ou um candidato futuro possa se tornar inelegível em razão de
bobagens que fala, em razão de desinformação pontual que diga, isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que o judiciário se torne o protagonista das eleições. E o judiciário não é protagonista das eleições. O protagonista das eleições é e deverá ser o nosso voto, e não o voto dos ministros. Marcília, eu queria levantar um ponto com você sobre essa questão do julgamento de Bolsonaro, né? Porque o Paulo Gonet, no momento em que ele estava apresentando ali, ele diz exatamente que no momento em que Bolsonaro vai a um veículo ali, que era aparato do Estado, e faz um posicionamento ali diante dos embaixadores de ataques ao sistema eleitoral, ele, como presidente da República, ele reverbera ali também uma questão de dúvidas, né? E isso traria, de acordo, inclusive, com o que foi apresentado pelo Paulo Gonet, traria impacto direto nas eleições. Na sua avaliação, você acha que não? Olha, o que ele disse com certeza tem conteúdo desinformativo. Não estou aqui dizendo que não tem. Agora, o conteúdo desinformativo precisa ser significativo a ponto, de fato, de atrapalhar as eleições. E isso eu não vejo. No próprio relatório, eles mencionam que os vídeos que ele postou, eles tiveram 587 mil, acho que no Instagram, e outro 589 mil no Facebook. Bom, ainda que isso tenha compartilhamento para lá e para cá, o próprio TSE disse que em 2022 nós tínhamos 156 milhões de pessoas aptas a votar. É inviável pensar que esse vídeo alcançou essas pessoas todas, ou boa parte delas, e que boa parte delas se convenceu do vídeo a ponto de tumultuar as eleições para a presidência. Então, é necessário que, de uma forma comprovada, você impacte as eleições. Não basta que haja desinformação. Veja, desinformação toda eleição tem. Aliás, talvez se tivesse mais informação, talvez a gente votasse melhor do que a gente tem votado sempre. A desinformação faz, de alguma forma, parte do jogo, infelizmente, mas faz. Então, a gente precisa ter um impacto real nessa desinformação para que ela seja razão de ser impugnada a ponto de tornar alguém inelegível. Não vejo como um vídeo desse possa ter impactado no resultado final das eleições. Aliás, não impactou a ponto dele não ter sido eleito. Então, esse argumento precisa ser tratado de forma técnica também. Não basta a gente simplesmente pensar, alcançou ou convenceu esse ou aquele. Bom, convenceu a ponto de mudar as eleições? Não me parece. Marcílio, olha só, não pode não ter realmente vencido as eleições, mas reverberou muito, tanto que gerou aqueles acampamentos em frente aos QGs do Exército, que gerou, consequentemente, os ataques que ocorreram ainda em dezembro e o ataque do 8 de janeiro, não, Marcílio? A gente precisa. Então, tudo isso precisa ser comprovado. Quer dizer, comprovado não que influenciou. Veja, uma coisa é essas falas podem ter influenciado o 8 de janeiro, mas a gente consegue demonstrar que elas impactaram realmente. E se impactaram o 8 de janeiro, bom, o 8 de janeiro foi posterior às eleições. Então, assim, o ponto que está em julgamento aqui, o que a gente precisa se ater, é o fato de, se houve um impacto real desses específicos vídeos, é isso que está em julgamento, nessas eleições. Se o Bolsonaro disse besteira, com certeza. O Bolsonaro merece ser punido, com certeza. Agora, o Bolsonaro influencia com as coisas besteiras que diz uma parcela da população? Sim. Isso pode ter gerado atos ou pode ter motivado? Pode. Agora, o que está em jogo aqui, nesse específico julgamento, é se aqueles específicos vídeos, e é isso que a gente precisa se ater, eles impactaram ou não as eleições. E isso especificamente me parece que, pelo menos no relatório, se impactaram, isso precisa ser demonstrado. Então, por enquanto, no que a gente tem na mão, eu não vejo.